Bom dia, queridos, como vocês estão? Bom, começando mais uma aula. Aqui é só uma revisão do dia 18, né? Nossa última aula, que agora vai ser do dia 25. Na última aula, nós vimos a parte de temperatura, vimos como fazer os exercícios, né? Chegamos ali a ver como calculava a calorimetria, quantidade de calor, o equilíbrio térmico, como que ele acontecia, através de uma estabilidade de temperatura. Chegamos a fazer alguns exercícios, vimos os conceitos de máquinas térmicas, ou seja, o que é uma máquina térmica? Uma máquina que ela produz calor, e parte desse calor ele vai ser resfriado, né? Através do sistema, do ambiente, e a gente retira parte desse calor através de trabalho. Então, esse trabalho, essa máquina, ela pode ser relacionada através do rendimento. O que é o rendimento? O rendimento, essa letrinha, ele representa quanto de calor que eu estou retirando no meu sistema. Com isso, eu deixei dois trabalhos para casa, dois deveres para casa. Tudo bem? Espero que tenham feito. Então vamos corrigir. Uma máquina térmica recebe 500 joules de calor de uma fonte quente a cada ciclo de operação. Se a máquina dissipa 350 joules de calor para seu sobedouro frio, qual será o rendimento energético em porcentagem? Então, o que ele está querendo dizer com relação a todos esses termos? Então, vamos lá. Aqui, vamos dar uma melhoradinha na questão, só para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço. Então, ele está querendo dizer o seguinte. Ele está querendo dizer que a fonte quente, ou seja, quem é a fonte quente? Para a gente, fonte quente é o nosso Q1, tudo bem? Então, quanto que vai valer o nosso Q1? Nosso Q1 ele vai valer 500 joules. Ou seja, meu sistema me fornece 500 joules a cada ciclo, ou seja, a cada movimento, 500 joules. E aí ele fala que se dissipa 350 de calor para o solvedor, ou seja, meu Q2, que é a fonte fria, ou seja, eu estou perdendo 350 joules. Então aqui a gente pode calcular quanto que eu estou tendo de trabalho, né? Ou seja, se a gente for pensar, Q1 ele vai ser a fonte quente, ele tem que ser igual a Q2 mais o trabalho. Né? Eu não precisaria calcular isso, mas só para a gente poder ter uma noção. Então, por exemplo, se eu tenho, está me fornecendo 500 e eu estou perdendo 350, significa que eu estou aproveitando quanto? 500 menos 350. Isso vai dar quanto? Vai dar 150. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que de 500 joules, só 150 que eu consigo absorver. Qual é o nosso rendimento, então? Quantos por cento dessa energia eu estou aproveitando? Então, a gente pode utilizar essa fórmula de rendimento. Como eu já calculei o W, vou utilizar o primeiro. Ou seja, de 150, eu estou usando 150 dos 500. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir esse cara, posso tirar um zero, 15 por 50, posso dividir por 5, então vai ficar 3 sobre 10. Isso aqui vai dar 0,3. 0,3, lembra que eu falei que rendimento é dado em porcentagem? Então eu vou pegar esse cara e vou multiplicar por 100. Isso vai me dar 30%. O que eu quero dizer? Que do meu sistema todo, eu só consigo aproveitar 30% desse calor. Né? Logo, a resposta é a letra C. Difícil? Acho que não, né? Então vamos para outra questão aqui de casa. Então, outra questão de casa ele fala: uma máquina opera a ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot. A gente não viu o ciclo de Carnot. Mas não tem problema não que a gente dá uma revisão exatamente sobre esse conceito de ciclo de Carnot. Então, o que é o ciclo de Carnot? Vou botar até um pouquinho aqui antes para a gente ter uma ideia. Ciclo de Carnot, ele nada mais é do que um sistema ideal onde a máquina
ela vai ser um sistema ideal onde a máquina opera. Em resumo, é isso. Ou seja, é um sistema, tipo, se a máquina estiver de ponta, funcionando, tudo direitinho, sabe? Tá nivelado, tá igualzinho, tá tudo. Qual vai ser esse rendimento dela? É mais ou menos essa a ideia. Tudo bem? Então, o ciclo de Carnot, ele vai utilizar a mesma coisa do rendimento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Letras. Aqui. Então, em vez de eu relacionar pela quantidade de calor, eu vou relacionar pela quantidade de temperatura. Ou seja, mais ou menos isso, onde tenho que T2 é minha fonte fria e T1 é minha fonte quente. Então, da mesma coisa, T1, temperatura da fonte fria. Lembrando que essa temperatura tem que estar em Kelvin, né? A gente aprendeu a converter. E T2 é a temperatura da fonte quente. Lembrando que ela também tem que estar em Kelvin. Certo? Então, é só a gente substituir e converter. Então vamos ver o que a gente tem na nossa questão. Uma máquina que opera em ciclo de Carnot tem as temperaturas da sua fonte fria e fonte quente, 600 e 400, respectivamente. Essa máquina dissipa 800 joules de calor para a fonte de menor temperatura a cada ciclo. Calcule a quantidade de calor quente absorvida pela máquina a cada ciclo e o rendimento de porcentagem em seguida. Assinale a alternativa correta. Então ele forneceu para a gente duas temperaturas. A maior é sempre a quente, a menor é sempre a fria. Né? Acho que fica até fácil da gente analisar e verificar desse jeito. Certo? Então vamos lá, vou pegar a minha equação e vou substituir. Então eu vou ter 1 menos 400 dividido por 600 é a mesma coisa que 1 menos 4 sextos. 4 sextos é 2 terços, tudo bem? Então, 1 menos 2 terços, eu tenho um inteiro. Tirei 2 terços, me sobrou quanto? 1 terço, né? 1 terço. Então, significa que 1 terço representa 0,33, que é igual a 33%. Né? Aproximadamente 33,3%. Então, já chegamos na letra B ou na letra C. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Ele fala que essa máquina dissipa calor da sua fonte para a menor temperatura do ciclo. Ou seja, se ele dissipa, ele perde. Né? Dissipar é perder. Nós vimos que é possível calcular exatamente o nosso Q2 e o nosso Q1. Nosso rendimento também pode ser dado dessa forma. Quem é o nosso rendimento? Então, se a gente for pensar, nosso rendimento é 0,3 ou 1 terço. Então, eu posso dizer que meu rendimento, que é 1 terço, ele vai ser exatamente igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Olha que interessante. Como ele dissipa 800 joules, então eu posso simplificar essa equação e aí ela vai ficar da seguinte forma. Então, deixa eu só dar uma melhoradinha nela, que eu acho que vai ficar melhor fazendo assim. Então, esse cara é 1 terço. Esse Q2, que é o quanto ele perde, é 800. Então vamos lá, eu vou passar o 1 para o outro lado, né? Esse cara vem e vai passar 1. Então vai ficar 1 menos. Vou fazer o seguinte, vou passar esse cara para cá, ó. Quem estiver vendo o vídeo vai entender o que eu fiz. Então aqui ficou mais tal termo. E o 1 terço eu passo para o outro lado. Então passei para o outro lado, ficou negativo. Tudo bem? 1 menos 1 terço, 2 terços. Então isso aqui vai dar 2 terços. Vou multiplicar cruzado. Então eu tenho que Q1 vezes 2 é igual a 3 vezes 800.
Então vamos lá. 3 vezes 800, 2.400, dividido por 2 é igual a 1.200. Então significa que minha fonte quente, ela vai ter 1.200 joules. Vamos ver se a gente entende aqui, ó. Calcule a quantidade de calor quente absorvida pela máquina a cada ciclo e o seu rendimento em porcentagem. Então ele quer saber a quantidade de calor, né, que vai ser ali produzida pela máquina, ó. Quantidade de calor quente. Então é exatamente 1.200. Então repare, dos 1.200, 800 eu perco. Então quanto que a máquina absorve? 400. Tudo bem? Então, dúvidas? Então vamos continuar com o nosso conteúdo. Olhando no nosso cronograma aqui, ó, a gente tem máquinas térmicas, suas transformações, equilíbrio térmico, conceito de calor, conceito de temperatura. Lembrando, de entregar essa atividade, né, a gente vai ter aí provavelmente esse feriadão. Então o nosso prazo ele foi estendido para poder ser entregue, tudo bem? Outro ponto importante, caso você esteja procurando, quem teve aula comigo no ano passado, todos os vídeos que vocês estão vendo estão no meu YouTube. E no YouTube eu tenho vários vídeos referentes a isso. Então, por exemplo, nós estamos revisando o segundo ano. Existe uma playlist, ó, com 35 vídeos referentes ao segundo ano, né? Ou seja, todo o conteúdo de física, tudo mais, ó, referente ao nosso terceiro ano, que é o que a gente vai ver, 37 vídeos. Então, todos os vídeos longos, né? Se a gente for ver aqui, ó, a playlist, ó, tem coisa de magnetismo, circuitos elétricos, que são coisas que a gente vai ver futuramente. Então, caso vocês tenham dificuldade, dá uma olhada em toda essa parte, tudo bem? Né? Que aí aqui está mais detalhado, tem mais exercício, está mais passo a passo, né? Mais tranquilo de estudar. A ideia desses vídeos inicialmente, desse ano, é ser algo mais curto, no máximo aí uns 15 minutinhos, 16 minutos. Então, seguindo já o segundo bimestre, a gente vê o processo de transmissão de calor. Como que funciona o processo de transmissão de calor? Então, o que acontece? O calor ele vai sair de um corpo para outro. E ele pode sair através de três processos: o que a gente conhece como radiação, o que a gente conhece como condução e o que a gente conhece como convecção. O que é o nosso primeiro, que é radiação? A radiação é a transmissão de calor através de luz. Ou seja, o principal fato da Terra aquecer a gente, né? Nós, o Sol aquecer a gente, praticamente, a Terra, né? É através da radiação, que são ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Então, por exemplo, o interessante dessa radiação é que ela não precisa de um meio para existir. Ela não precisa de um espaço para existir, por exemplo. Ela consegue vagar pelo vácuo. Já a condução, como o próprio nome diz, condução precisa de um contato. Então, é a transferência de calor que ocorre através do contato. Ou seja, eu tenho um copo de água e eu seguro nesse copo de água, se ele estiver gelado, minha mão vai resfriar. Por consequência, a garrafinha ela vai esquentar. Tudo bem? Então a gente tem um exemplo aqui, ó, da água aquecendo, né? A chama transfere calor para a panela, da panela ela transfere calor para a água. É um contato. A convecção já é algo do líquido, que é onde ocorre o movimento dos líquidos. Por exemplo, quando a gente vai na piscina num dia muito quente, geralmente a parte de cima da piscina costuma ser quente e a parte de baixo costuma ser fria. Por que isso? Porque o sol ele bate e aí em cima fica quente, embaixo fica frio. É o exemplo que a gente tem no ar-condicionado. Como que o ar-condicionado funciona? Ele esfria o ar que está lá em cima, o ar ele desce porque ele é mais denso, mais pesado, e o ar quente sobe. Então, nesse ciclo, você tem uma movimentação do fluxo. Então, exemplos, por exemplo, seria o motor, o resfriamento, né, o radiador do motor, né? Todo o sistema de fluidos, basicamente, ele ocorre dessa forma. Essas são as três formas de transferência de calor. Aqui tem até um exemplo do efeito estufa, que é uma grande aplicação. O efeito estufa, para a gente, ele é importante, que é ele que mantém a temperatura homogênea no nosso planeta. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente vai ver com mais detalhes essa parte de convecção, radiação, tudo bem?
E por enquanto é só, certo? Vou ver se passo mais uma questãozinha para vocês, só para vocês pegarem um pouquinho mais o jeito. Certo, gente? Então, até mais, até a próxima aula. Qualquer dúvida, me procura lá no WhatsApp, né? Estou disponível quinta e sexta. Ou qualquer coisa, tenta ver os vídeos lá do YouTube. Certo? Até mais, pessoal. Tchauzinho.